bom dia. No exterior, a inflação segue resiliente, o que fez com que o Fed sinalize com possíveis 2 altas de juros ainda esse ano. Mesmo com a ameaça da recessão, que está cada vez mais distante, o índice das 500 maiores empresas americanas, o S&P 500, já começa a dar sinais que está entrando no chamado bull market. Aqui no Brasil, o mercado financeiro parece eufórico com o primeiro semestre do novo governo Lula. O dólar testa novas mínimas a cada dia. A curva de juros futuro cai, os juros futuros caem, e a Bolsa sobe bem esse ano, principalmente no segundo trimestre. Tudo parece de vento em popa, ainda mais com a iminência da aprovação do chamado novo arcabouço fiscal, agora apelidado de regime fiscal sustentável, que aponta para uma trajetória de retorno relativamente rápido ao equilíbrio das contas públicas. Para falar das perspectivas para a economia e seus investimentos no segundo semestre de 2023, estou agora com o nosso conselheiro, o economista Alexandre Schwartzman, de olho no futuro. E aí, Alexandre, animado para começar o segundo semestre? Oi, Magda, bom dia. Sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão ouvindo aqui a gente. Eu confesso uma certa dificuldade em entender a euforia do mercado. Na verdade, tem uma euforia fora, essa resiliência da economia americana. A gente viu agora, essa manhã foram divulgados os dados, a terceira revisão dos dados do PIB do primeiro trimestre mostra um crescimento analisado na casa de 2%, uma revisão considerável com relação às estimativas anteriores, que andavam ali para a casa inicial, se não me engano, foi 1,1, a segunda foi 1,3, então vemos uma economia andando mais rápido do que se imaginava. A gente tem visto um mercado de trabalho forte, também aproveitar os dados de hoje, uma forte queda nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, mas, enfim, não é só o dado de alta frequência. De maneira geral, a gente vê uma economia americana muito sólida, avançando bem, que, por outro lado, não aponta para uma redução rápida da inflação. Então, foi feito um progresso razoavelmente rápido, mas a gente está entrando já numa zona em que as quedas adicionais da taxa de inflação vão precisar de um pouco mais de esforço. Não é por outro motivo que ontem o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, avisou que a maioria do Comitê de Política Monetária norte-americano espera promover, no mínimo, mais 2 rodadas de aumento de juros. Ele fala 2 ou mais. O mercado aparentemente ignora isso, e segue firme e forte na percepção de que vai ter uma a mais. Então, tem uma euforia no mercado internacional que, de alguma forma, contamina aqui dentro. E eu acho essa euforia injustificável, primeiro, à luz das informações que estão vindo de que Estados Unidos não vai ter recessão, isso eu acho que também não vai ter, mas que vai precisar passar por um processo de desaceleração econômica, vai ter que passar por um processo de aumento adicional de taxa de juros aí ao longo dos próximos meses, vamos lembrá-la, estamos falando aí de mais meio ponto, talvez mais 0,75 no Fed Funds Rate, que é a taxa Selic norte-americana. Isso deve, dado que não está aparentemente nos preços, pode levar, sim, a uma revisão dessa visão tão eufórica, em particular no que diz respeito ao dólar. O dólar tem perdido fôlego globalmente, a gente tem ficado aí na casa de 1,09 contra o euro, quer dizer, a ideia de que os aumentos de juros são residuais nos Estados Unidos contra aumentos de juros ainda por acontecer na Europa. Eu acho que essa visão pode se alterar se, de fato, o Federal Reserve se caminhar para mais 2 altas ou 3 altas de 0,25 aí na sua taxa de política monetária. E o mercado brasileiro embarcou nessa euforia
a fraqueza do dólar lá é fraqueza do dólar aqui, então a gente vê o real se valorizando, né? E a gente tem ali uma perspectiva de assim, uma euforia no que diz respeito a juros, eu já vou falar sobre isso num instante, né? E, em particular, essa história do novo arcabouço fiscal, né? Que, enfim, depende do que se esperava. Se não se esperava nada, né, o novo arcabouço é melhor do que o bode na sala. O meu ponto é que essa medida, acho que as pessoas não pararam para isso, né? Como quase tudo que a gente tenta fazer no país, tem uma ordem de cima para baixo para alguma coisa que vai limitar o gasto. Limita menos do que o teto de gasto, mas ainda é um limite. E tem uma série de regras que determinam a evolução do gasto obrigatório num ritmo muito mais rápido do que seria compatível com as exigências do novo arcabouço fiscal. Então, minha visão, para começar, quer dizer, toda a trajetória que está ali embutida no novo arcabouço, em termos de eliminação do déficit do governo federal no ano que vem, a transição para um superávit de 1 ponto percentual do PIB em 2026, eu não acho que tenha a menor chance de acontecer. Não acontece porque os gastos não vão evoluir da forma como o arcabouço prevê, né? E resta uma grande incógnita que não foi respondida, que ainda precisa, mesmo que eles evoluíssem como previsto, ainda assim precisaria de ganhos consideráveis de receita que a gente não vê saindo de lugar nenhum, continuam sendo uma promessa. Então, o que eu vejo de trajetória fiscal no Brasil é uma trajetória pior do que aquela que está embutida no arcabouço. Eu acho que a gente dificilmente equilibra as contas no ano que vem, e eu acho que dificilmente, para não dizer quase impossível, chegar a um superávit primário em 2026 de 1% do PIB. E lembrando, né, que 2026 é um ano eleitoral e um governo que vai enfrentar a sua sucessão, né, e a gente sabe o que tem acontecido no Brasil nesses anos eleitorais, do ponto de vista de gasto, em particular quando tem um governo tentando se reeleger. Né? Só para rememorar isso, lembrar que a ex-presidente Dilma Rousseff dizia que queria fazer o diabo para ganhar a reeleição, e ela, de fato, convocou o Tinhoso naquele ano, e a gente viu o resultado que veio quando a gente teve que pagar as contas da farra fiscal que aconteceu lá em 2014. Então, eu sigo muito pessimista no que diz respeito aos fundamentos mesmo de Brasil. O que tem, acho que sinalizado, assim, o Banco Central mostrando que deve reduzir a taxa de juros, né, uma certa dissonância, o comunicado do Comitê de Política Monetária, que foi divulgado na terça-feira passada, não fazia qualquer menção a agosto, deu aquele bafafá que a gente viu, né? E a ata do Copom, que saiu há 2 dias, na terça-feira, revela que, na verdade, a maioria do comitê já estava disposta a sinalizar um afrouxamento monetário começando em agosto, que, diga-se de passagem, é o meu cenário também, né? Aliás, era o meu cenário, inclusive, antes da decisão do Copom e da divulgação da ata do Copom. Um afrouxamento monetário modesto, né? O Banco Central ainda prevê inflação acima da meta no ano que vem, para ser, se for querer ser chato, acima da meta também em 2025, embora próximo a ela, mas, de qualquer forma, parece disposto a se engajar ali num processo de um afrouxamento monetário bastante moderado, que levaria a fazer ali pelo final do ciclo uma taxa Selic na casa de 9, 9,25, quer dizer, o final do ciclo com uma taxa ainda relativamente alta, né, para manter a inflação sob controle. Mas a gente olha assim, dentro dessa combinação, a gente vê, por um lado, o Federal Reserve ameaçando novos aumentos de juros, pelo lado de cá, o Banco Central do Brasil prometendo um afrouxamento de política monetária. Eu acho que são 2 forças que a gente não pode ignorar no que diz respeito à evolução do dólar. Acho que não por acaso ali ele veio
de 4,75 para 4,85, eu ainda acho que é um bom ponto de compra, né? Eu continuo comprando dólar por aí. Do ponto de vista de atividade, assim, a gente teve até boas notícias, né? O PIB surpreendeu, mas a gente, na verdade, foi uma questão essencialmente do segmento agrícola. O restante da economia está longe de entrar numa recessão, não é disso que a gente está falando, mas segue uma trajetória de desaceleração, né? O PIB esse ano vai fechar em torno de 2, excetuados os efeitos de agricultura, a gente fala de alguma coisa na casa de 1 e pouco, que mostra ali uma trajetória de desaceleração, que é o que leva a essa queda modesta de inflação para frente. Então, de maneira geral, eu continuo bastante reticente quanto à qualidade de política econômica que a gente tem enfrentado. Lembrando, né, por fim, que nós estamos nos encaminhando já para a segunda metade do mandato do Roberto Campos Neto na diretoria do Banco Central, na presidência do Banco Central. A gente tem mais 2 alterações na diretoria marcadas para o final desse ano e novas alterações, incluindo a do presidente, no final de 2024, o que sugere, sim, um risco de um Banco Central que vai ser bem mais leniente no que diz respeito à inflação do que a atual diretoria. Então, em que pesem os esforços dos atuais diretores, do atual colegiado de trazer a inflação para baixo, à medida que a gente vai chegando mais perto dessa transição que deve acontecer no Banco Central, acho que as desconfianças vão crescer consideravelmente no que diz respeito ao compromisso do Banco Central com a inflação daqui para frente. Então, enfim, eu olho para o mercado assim, eu continuo sem ver motivos para a euforia que tem dominado o mercado financeiro nos últimos meses, e eu desconfio que a gente vai, em algum momento, passar por um choque de realidade, né? O que vai deflagrar, eu não sei, mas eu acho que assim os fundamentos do país não sustentam, na minha opinião, os preços que a gente vê no mercado financeiro, seja dólar, seja juro, e aí uma área que eu entendo menos, mas talvez sequer a bolsa. Bom, antes de abrir aí para perguntas, eu tenho uma pergunta. Até que ponto ou em que percentual a gente pode atribuir a queda da inflação aqui no Brasil à política do Banco Central brasileiro, que foi foi o primeiro a começar a elevar juros no mundo? Ou até que ponto isso aconteceria de qualquer forma com a queda de preços, por exemplo, de alimentos, de commodities? Hoje a gente vê o Fed lutando contra uma inflação resiliente, mesmo tendo essa queda de preços que é global, e vê o Brasil já começando a falar em reduzir juros. Então, você atribui ao Banco Central Independente a política de elevação de juros iniciada há 2, 3 anos, essa queda da inflação, ou ela viria de qualquer forma? Acho que um pedaço viria de qualquer forma, né? Porque você, entre outras coisas, a gente tem, inclusive, interferências do governo. Então, por exemplo, a gente vai ter uma inflação muito baixa em junho, né? Tem a ver com alguma interferência no preço de Petrobras, tem a ver com a redução de impostos sobre automóveis, acaba pegando. Então, aí você tem ali assim, vários fatores que acontecem, que são normais da volatilidade de preço de commodities, preço de alimentos, etc. Então, tem um pedaço que está ligado a isso, não necessariamente a política econômica ou a política monetária. A gente tem instrumentos, a gente tem outras métricas que nos permitem tentar isolar esses efeitos de curto prazo, pontuais, temporários, de efeitos mais profundos. É o que a gente chama em economês de núcleos de inflação, que são medidas alternativas, elas partem do IPCA, o IPCA é a nossa medida oficial de inflação, são ali perto de 400 produtos, então tem diferentes abordagens que tentam limpar as flutuações mensais, ou as variações
mensais do IPCA daquilo que parece ser resultado de preços mais voláteis ou da interferência do governo em alguns preços. A gente tem, eu sempre brinco, quer dizer, o Brasil sendo um país obcecado como é com inflação, tem nada menos do que 10 medidas alternativas do IPCA. Então, toda vez que sai o IPCA, saem outras 10 medidas que, de alguma forma, tentam avaliar o que está acontecendo com a inflação subjacente, não aquilo que a gente está vendo ali de flutuação de curto prazo, mas que pega alguma coisa numa frequência mais de alguns meses, etc. Para ter uma ideia, que os Estados Unidos também têm essas medidas. Vamos lembrar, a própria meta do Banco Central norte-americano é definida como, no caso, não é o IPC, mas um índice aparentado, menos as flutuações de alimentos e energia, porque exatamente que são percebidas como coisas extraordinariamente voláteis. Os Estados Unidos, eles têm só 5 medidas, eles não são tão sofisticados quanto a gente. Não, a gente tem 10 medidas. Eu olho para o conjunto dessas medidas. E o conjunto dessas medidas mostra nitidamente uma desaceleração que não tem a ver com alimentos, não tem a ver com eventuais interferências em preços de combustíveis ou em tributos. A gente viu, por exemplo, no ano passado, quando o governo também forçou a redução do ICMS, depois ele tirou o PIS/COFINS, agora colocou de volta. Enfim, tem todas essas flutuações. A gente olha para medidas mais limpas disso. E o que essas medidas revelam são duas coisas. Primeiro, que a inflação subjacente ainda é mais alta do que a medida oficial, porque a medida oficial foi bastante afetada por essas decisões pontuais de política econômica, mas que ela vem numa trajetória de queda. Essas medidas aí atingiram, depende se a gente olha últimos 12 meses, 3 meses analisado, mas ambas mostram a mesma tendência de declínio, mais ou menos a partir ali de meados do ano passado. Isso parece, em alguma medida, decorrer, sim, da política monetária que o Banco Central tem praticado. Vamos sempre lembrar, por mais que o atual governo fique reclamando que, enfim, o Banco Central é uma quinta coluna tentando sabotar a economia do governo petista, vamos lembrar que esse Banco Central não subiu uma única vez a taxa de juros no atual governo. Ao contrário, ele começou a subida em 2021 e ele prosseguiu o aumento de taxas de juros até agosto de 2022, ou seja, ao longo de todo o ano eleitoral, praticamente até as vésperas da eleição, é um Banco Central que vinha praticando uma política monetária que, em tese, seria o oposto daquilo que gostaria o governo de plantão. Tanto é verdade que a gente olha para outra dimensão de política econômica, no caso dos gastos públicos, política fiscal, o que a gente viu foi o antigo ministro da Fazenda, que tinha um discurso de austeridade fiscal, etc., permitindo, na verdade, apoiando uma política de aumento forte de gasto público na segunda metade de 2022, exatamente com objetivos eleitoreiros. Porque, nesse aspecto, acho que o Banco Central passou com honras ali o teste, não necessariamente em termos de entregar a inflação na meta, que não vai acontecer esse ano, provavelmente nem no ano que vem, mas pelo menos no sentido de não praticar uma política monetária determinada por interesses políticos de curto prazo. Ele, de fato, se ateve à sua missão de trazer a inflação para a meta. Está conseguindo, não na velocidade que a gente gostaria, não na velocidade que talvez fosse ideal, mas uma velocidade que consegue fazer a inflação cair sem colocar um estresse grande do ponto de vista de atividade econômica, tanto que a gente não fala em queda de PIB no país, a gente fala em desaceleração do crescimento, seja do PIB como um todo, seja do PIB, excetuado também os elementos mais voláteis dele. Então, sim, eu atribuiria majoritariamente a ação do Banco Central. Ok, eu agora, antes de abrir para perguntas, aliás, já estamos abertos, podem escrever suas perguntas aí, que eu vou passar para o Alexandre. Eu quero fazer uma pergunta ao Gabriel Safdie, que é o nosso conselheiro lá em Genebra, está lá de Genebra nos acompanhando. Gabriel, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses 30 anos de mercado, um pouco mais de 30,
é que contra o fluxo é muito difícil ir. Hoje, o fluxo global, a gente fala aí de trilhões, a gente fala de valores que são muitas vezes superiores até ao valor da nossa bolsa de valores integral. E o que a gente tem visto é uma euforia. Lá fora, Nasdaq e S&P já entraram no terreno do bull market. Respingou para o Brasil, o que faz com que o dólar caia a cada dia, vai testando um novo patamar. Dá para lutar contra esse fluxo, mesmo com todos os fundamentos que o Alexandre muito bem apontou, negativos para o Brasil? Como é que você vê a questão do fluxo e euforia associados hoje? Bom, bom dia a todos. Eu acho que nós estamos numa fase muito interessante, porque nós estamos com uma briga, finalmente, entre o mercado de renda fixa e a Bolsa. O mercado de renda fixa está dizendo, basicamente, nós vamos entrar em recessão nos Estados Unidos, essa subida da taxa de juros não vai aguentar, ela vai voltar para trás, e nós estamos, então, com uma curva de taxa de juros que está invertida, no sentido que, a curto prazo, por exemplo, há um mês, você faz uma aplicação, você vai receber um pouquinho mais de 5%, e se você for mais longe nessa curva, e você for comprar uma renda fixa há 10 anos, você só vai estar recebendo em torno de 3,75% ao ano. E, do outro lado, você tem a Bolsa que está dizendo, não, de jeito nenhum, não vai ter recessão, ao contrário, a economia vai continuar crescendo, e eu estou já antecipando altas de lucros das empresas e nenhuma recessão. Então, o que a gente sabe, e essa briga está indo faz bastante tempo agora, praticamente mais de 6 meses agora, é que um dos dois está errado, né? E aí cada um vai ter que escolher e tomar uma definição em relação a isso. O que a gente está vendo, por enquanto, é que, efetivamente, essa alta de taxa de juros, por enquanto, não afetou negativamente a economia, no sentido de puxá-la para uma recessão, ela está simplesmente desaquecendo a economia. E tanto que essa alta da Bolsa que a gente está vendo agora, ela tem que ser tomada com muito cuidado, porque se vocês olham essas ações do SP, que são 500 títulos, finalmente a alta ela está concentrada em 7 ações, aquelas que a gente já sabe todas elas, a Apple, a Nvidia e tudo mais, a Tesla, e as outras 493 ações não estão fazendo grande coisa. Então, esse é um exemplo típico que a gente tem que tomar cuidado em relação a esse problema da Bolsa. Eu acho que hoje, no nível que nós temos que estar com ser muito agnósticos em relação a qual dos dois setores vão funcionar. Vamos ver se o Banco Central vai subindo de novo, a taxa de juros está ameaçada de novo, está se falando de novo de mais 2 subidas de taxa de juros. Quais são os efeitos, finalmente, em cima do crédito desses problemas que aconteceu no mês de maio com os bancos americanos? Isso faz que a gente tem que ser com muita cautela em relação a isso, e não ficar nem muito otimista, nem muito negativo, porque a gente tem elementos positivos e negativos ao mesmo tempo. Eu acho que a coisa mais simples atualmente aqui no mercado estrangeiro, é de começar a receber taxa de juros a curto prazo. A gente não é pago para tomar risco hoje. O balanço entre o risco que é feito e o rendimento potencial de comprar ações de uma forma agressiva ou de comprar títulos a longo prazo de renda fixa de forma agressiva não compensa hoje. Eu acho que nós temos que ficar muito mais no curto prazo e esperar ver como isso vai se desenvolver, porque a gente sabe que, se vocês olham o Banco de Compensações Internacionais, que é o banco central dos bancos, ou que é o banco dos bancos centrais, eles fizeram um estudo recentemente que saiu dizendo que os Estados hoje têm que combater a inflação, e para combater a inflação eles têm ou que reduzir as despesas ou aumentar os impostos. E se você olha aqui os estados aqui no mundo desenvolvido, você não tem vontade nenhuma de fazer uma das duas coisas. Você não tem vontade nem de reduzir despesas, nem de aumentar imposto. Isso significa que a pressão em cima da inflação ela vai ficar, ela vai continuar sendo uma pressão importante. Os ingleses têm essa expressão que ela vai ficar sticky, né? Ela vai ficar colando. Vai ser difícil você voltar. Eu acho que não tem jeito que a gente volte para a inflação ao nível de 2% nos Estados Unidos neste ano, ou mesmo até no ano que vem, como a Fed está tentando ter essa visão. Isso quer dizer que taxas de juros não vão cair de jeito nenhum nos Estados Unidos. A questão é saber se a Banco Central vai ser obrigado a subir ainda mais as taxas de juros, puxando o país para uma recessão. Então, nós temos um cenário que não é muito visível. A gente vê que hoje essa inflação ela voltou. Nós temos um mundo que acho que é a coisa importante a gente vê na política de investimentos,
que aqui fora no estrangeiro mudou completamente. Da mesma forma que aquela fase que a gente viu daqueles dividendos da paz que vinham do fim da Guerra Fria, isso acabou. Essa fase de desinflação do mundo, que aconteceu durante 30 anos, desde a época do Volcker até agora, isso acabou. Taxas de juros sobem, vamos ver até onde elas vão subir. A um certo momento elas vão cair, elas não, obviamente não vão voltar para 0% como elas estavam antigamente, né? Vão ficar a um nível mais alto, e quando elas voltarem a subir, elas vão subir mais alto do que o pico que nós vamos ter nessa fase agora de taxa de juros, qualquer que seja ela, né? Então, o mundo mudou, as regras dos jogos mudaram, e a gente tem que acompanhar isso com bastante atenção, e, por enquanto, eu acho que a coisa mais adequada é se movimentar com muita cautela, nem sendo muito pessimista, nem sendo muito otimista em relação aos mercados. Obrigada. E, Alexandre, mais uma pergunta. Eu sei que uma vez você disse aqui para os nossos amigos e clientes que o economista que tenta acertar a taxa de câmbio vai sempre errar. Mas é uma pergunta ligada a fluxo. Recentemente, a Goldman Sachs disse que a relação dólar-real vai buscar os 4,40, né? Talvez usando métricas de fluxos, de carry trade. Tem muita gente tomando dinheiro em ien, investindo em dólar, em real, tomando dinheiro em franco suíço, investindo em reais. Como é que você vê essa força desse fluxo em relação ao nosso real? Acho que você falou uma coisa absolutamente clara. Contra o fluxo é muito difícil brigar no curto prazo. Então, e não é exatamente a minha área mais forte, né? Quer dizer, tem gente que tem o pulso disso muito melhor do que eu. Eu até pela minha limitação, eu tento olhar para os fundamentos, né? Que pode ir, talvez até possa, mas assim, vamos olhar para o conjunto da obra. Quer dizer, não é só o Federal Reserve que está subindo o juro, né? O Federal Reserve está subindo, deve subir mais. O Banco Central Europeu deve subir mais. O Bank of England está correndo atrás, está bem atrasado, né? A gente tem visto, de maneira geral, um processo de aperto global, porque, enfim, tinha coisas acidentais na inflação global, tem coisas que não são, como mencionei antes, está entrando num terreno onde, para trazer a inflação, de onde ela está, Estados Unidos, onde está a inflação hoje, né? Os núcleos de inflação, pegar os últimos 6 meses está um pouco mais alto, pegar os últimos 3 meses está, né, um pouco mais baixo, mas está rodando ali na casa de 5 a 5,5. Tem que trazer para 2. Está bem melhor do que estava há alguns meses, mas ainda tem 3 pontos percentuais de inflação para baixo. Então, vai ter que subir a taxa de juros lá, tá? Como disse, aqui a gente vai baixar. A gente vai continuar com uma taxa de juros mais alta no Brasil do que lá fora. Então, se a gente está mais ou menos... Não, o Fed vai ter uma taxa de juros ali entre 5,5% e 6%. O Brasil vai provavelmente levar ainda uma taxa de juros na casa de 9 e pouquinho, né? Então, a gente vai ter ainda 3 pontos ou mais de diferença. Mas não é a situação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem 9 pontos a mais de diferença, quase isso, né, de taxa de juros. Então, vai ficando menos atraente. Então, uma coisa, o carry fica menos atraente, né? Acabou de piscar aqui na minha tela, né? O Tesouro registrou um déficit de 45 bilhões no mês de maio. Se esperava alguma coisa muito inferior a isso. E eu acho que a gente vai ver uma sequência de más notícias no que diz respeito ao Brasil. Então, eu olho assim, voltando para o tema que eu falei no começo, o fundamento de Brasil é um fundamento ruim. É um fundamento ruim porque, vamos dizer, as contas públicas têm um fundamento ruim. A gente não tem condição de promover uma trajetória de contas públicas que equilibre o nosso endividamento. Não estou falando num ano, nem vou ser exigente a esse ponto. Se a gente quiser olhar 4, 5 anos para frente, a gente não está vendo uma trajetória que vai estabilizar o endividamento do governo. A gente tem um governo com ideias equivocadas. A gente tem um governo que a gente acabou de ver, quer dizer, o ministro da Fazenda fala em reduzir renúncia fiscal, faz mais renúncia fiscal para automóvel, né?
É um governo que a gente vê lá o BNDES, né, afinando os instrumentos para recomeçar a tocar. E eles tocam mal para caramba, né? Independentemente do instrumento estar afinado ou não, é aquilo, que é aquela história. O BNDES, de novo, vai começar com a política de campeões nacionais. Né? A gente ainda conta com o Congresso para segurar um pouco dos principais exageros. O Congresso, não. No saneamento, a gente não vai deixar mexer, o que é ótimo, mas dá um passo para trás e pensa, pô, a gente está olhando para o Arthur Lira como salvador da pátria no Brasil. Tem alguma coisa profundamente errada quando a gente precisa do Arthur Lira para segurar a onda. Né? Então, assim, o fundamento de Brasil é um fundamento frágil. E eu acho que isso aí acaba prevalecendo. Então, o fluxo acho que é importante para determinar movimentos de curto prazo. Eu até por formação, eu tendo a olhar onde eu consigo ter um pouco mais de nitidez, que é médio e longo prazo. E médio e longo prazo não é bom para o Brasil, portanto, não é bom para o real. Obrigada. Para quem já nos conhece e acompanha os nossos calls, no final eu faço um resumo de tudo que foi falado e, naturalmente, que aqui na casa a nossa equipe de gestão escuta o Alexandre para as questões macroeconômicas e de fundamentos e elabora a estratégia. Hoje, no Brasil, a gente começa a fazer pequenas alocações, até 5% das carteiras, em IPCA, buscando capturar, claro, essa queda de juros que o próprio Alexandre já falou, que o Banco Central sinalizou. Por que pequenas alocações? Porque os juros continuam, como o Alexandre disse, bastante grandes e bastante interessantes. Não há por que a gente começar a apostar na queda deles radical ainda esse ano. Então, vamos continuar atrelados ao CDI, mas fazendo já pequenas alocações em IPCA. Lá fora é diferente. O Alexandre disse, eu iniciei falando isso, o Gabriel complementou. Lá fora, o FED sinaliza ainda com mais 2 elevações de taxa de juros ainda esse ano. Lá fora, nós continuamos ligados ao CDI deles, que se chama SOFR. Então, a gente tem feito ou bonds ou CLN, Credit Linked Notes, ligadas a essa taxa que é flutuante, prazos curtos e pagando um bom spread para boa qualidade de crédito. É isso que a gente quer nesse momento. A gente continua monitorando de perto os mercados acionários, mas acreditando que com 6% ao ano, com 7% ao ano, que é o que a gente tem obtido com esses papéis, não há ainda por que começar a tomar risco de mercado acionário. Mas ficamos de olho. E eu queria hoje aqui agradecer a todos vocês que estão sempre conosco, hoje um pouco tímidos, não fizeram perguntas, mas as perguntas depois coloquem no nosso caso. Ah, apareceu uma pergunta, deixa eu só ver. A pergunta vem de Portugal, de Braga. Hoje o Financial Times informou que a inflação na Alemanha subiu para 8,6%. A Lagarde já disse que o Banco Central Europeu vai subir os juros. O FED tomou essa decisão de manter a taxa inalterada por medo dos bancos regionais entrarem em crise, ou eles eventualmente têm informações que ninguém sabe. O unemployment rate continua super apertado, né? A gente sabe que hoje os Estados Unidos vivem a menor taxa de desemprego, talvez, dos últimos 40 anos. O FED está mais uma vez a dançar o tango com o pé errado, finalizando, o BC deu um show de bola. O que você acha em relação ao FED, Alexandre? Não, assim, eu acho que o FED entrou atrasado. Um debate forte à época sobre se era um fenômeno transitório, permanente, acho que ficou muito claro. Obviamente tinha coisas transitórias, até isso, né, se traduziu numa queda. Embora a inflação tenha ficado muito alta, teve uma queda relativamente rápida, né? Mas vamos lembrar, ele parou. Eu acho que a questão dele parar é menos no que diz respeito aos bancos regionais. Obviamente deu aquela balançada, a gente teve a oportunidade de conversar em outras reuniões, né? Mas assim, se a gente for olhar medidas de condições financeiras dos Estados Unidos,
Sim, nada remotamente comparável ao que a gente viu em episódios como, né, bom, a grande crise, talvez eu esteja colocando o sarrafo muito alto, mas assim não teve um grande aperto das condições financeiras. Condições financeiras, Catalina, entre taxa de juros, prazo, disponibilidade de empréstimos, etc. Uma dos componentes do Fed, né, o Fed de Chicago, publica um índice de condições financeiras que revela que teve ali uma balançadinha em março e depois a coisa voltou ao normal. Tanto é que a taxa de juros de um ano, o Gabriel estava mencionando, a taxa de juros de um ano ali na véspera de dar os problemas, tinha tocado ali, né, varado um pouco 5% ao ano, deu aquele conjunto de coisas, ela foi buscar 4%, ela voltou para 5%. Né? Então, tem a ideia de que, sim, balançou, mas aquele negócio não prosperou. E eu vejo mais como uma pausa do que como uma interrupção. E, de novo, o mercado também vê como uma pausa, porque coloca ali mais um aumento. Bom, parece que nós perdemos o nosso Alexandre Schwartzman. Se ele não conseguir se reconectar, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a ele, meu muito obrigada a todos vocês que participaram. Eu acho que a gente foi bastante claro em relação à estratégia da casa. A gente acredita nos fundamentos, mas também está de olho sempre no fluxo. Afinal de contas, a Portugalo Family Office busca, acima de tudo, preservar capital, gerando alfa. Não dá apenas para preservar capital. Para isso, lá fora fica-se no money market. E aqui ficaria-se apenas no CDI. A gente sempre quer dar aquele ganho a mais para o nosso cliente. Então, queria me despedir de vocês, deixando aqui o nosso muito obrigado pela participação de todos. Uma ótima tarde e um bom fim de semana. Até logo!